Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar do novo thriller de Edward Berger ambientado no Vaticano, Conclave. The Pope is dead. The throne is vacant. What happened? They say a heart attack. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well done, no, Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. The supervision of this election is a duty I never thought I'd have to perform. They are sequestered, and they must be shielded from all news that may influence their judgment. You understand? No sane man would want the papacy. The men who are dangerous are the ones who do want it. Eu queria começar a falar de Conclave com duas curiosidades, ou duas notícias, ou dois aspectos desse filme. O primeiro tem a ver com a repercussão. Estava procurando aqui, principalmente, repercussão em meio à Igreja Católica, como a Igreja Católica viu esse filme, se é que assistiu, e achei uma matéria aqui no site da CNN Brasil, dizendo que o bispo Robert Barron, fundador do Ministério Católico de Mídia Word on Fire e um dos católicos mais seguidos nas redes sociais, disse a seus seguidores no X para, abre aspas, correrem para longe do filme o mais rápido possível, fecha aspas. Ele disse que o longa envia uma mensagem de que o único caminho para a igreja é abraçar as palavras de ordem progressistas de diversidade, inclusão e indiferença à doutrina. Ele disse que o filme retrata injustamente a hierarquia da igreja como um foco de ambição, corrupção e egoísmo desesperado. E acrescentou: conservadores são extremistas xenófobos e os liberais são conspiradores presunçosos. Fecha aspas. Bom, só por isso mesmo eu já acho que o filme tá no caminho certo, porque se o filme desagradou a igreja é porque ele pelo menos trilhou um caminho correto. A coisa mais chata seria se esse filme agradasse a Igreja Católica, se os bispos e padres e o Papa olhassem para esse filme e falassem: olha,
É isso mesmo, a história é essa mesma, e que bom que esse filme foi feito para mostrar os nossos lindos bastidores da escolha de um papa, mostrar como o processo é lícito, como o processo é feito sem lisuras. Nada disso aconteceu, porque o filme retrata exatamente o contrário. Eu vou contar mais sobre isso daqui a pouco. E a segunda coisa que eu queria falar sobre Conclave é que, em hipótese alguma, não deixe que ninguém te conte qual é o fato que muda tudo, qual é o fato que dá um outro rumo para a história. Sim, é um daqueles filmes que tem um fato que te deixa de queixo caído. Olha, para falar bem a verdade, lá pelo meio do filme eu tava desconfiado disso, mas era alguma coisa tão improvável que eu deixei meio ali no canto do cérebro, esperando para ver o que ia acontecer. Então eu confesso para vocês que eu não tive lá aquela surpresa, aquele tapa na cara, mas é um filme que te dá um tapa na cara, principalmente com esse plot twist que a gente tem, não da metade para frente, mas mais pro final. Então, dito isso, vamos à história de Conclave, que é uma história bastante simples. É a história do conclave para eleger um novo papa no Vaticano. O filme é dirigido pelo Edward Berger e escrito pelo Peter Strahan, baseado num romance do Robert Harris, estrelado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sérgio Castellitto e Isabella Rossellini. O filme é focado no personagem do Ralph Fiennes, ou pelo menos ele é o condutor da história, que ele é o cardeal Thomas Lawrence, o responsável por organizar o conclave para eleger o novo papa. E claro, vocês podem imaginar que uma série de coisas, uma série de acontecimentos ali dentro daquele conclave vão se colocando não só para o cardeal Thomas Lawrence, mas também para todos os outros cardeais. É um filme que você já sabe muito bem o que esperar dele. Intriga. Se tem um assunto que causa intriga, é o tal do conclave para eleger um novo papa. Principalmente porque, a gente não sabe o que acontece ali dentro. É uma coisa restrita aos cardeais, como a gente vê no filme, isso é muito bem retratado, inclusive, né? O conclave, para quem não sabe, acontece no Vaticano e os cardeais do mundo todo são isolados ali e ficam ali isolados no Vaticano sem contato externo até que eles consigam eleger um novo papa. E a eleição do novo papa se dá da maneira que vocês podem imaginar mesmo. Primeiro, escrevem no papel lá o nome do favorito e aí vão contando os votos e veem quais são os favoritos. Aí vem o segundo turno, o terceiro turno, quantos turnos forem necessários para ter a maioria absoluta ali dos 50% dos votos mais um. Então é feita uma eleição, né? E dentro dessa eleição, como vocês podem imaginar e como todos nós pelo menos queremos imaginar, pelo menos achamos que é dessa maneira, um conclave é algo que deve gerar uma série de intrigas. A gente não tem certeza do que acontece ali dentro do conclave, então só cabe a nós conjecturar, como já foi feito outras vezes em filmes como Sandálias do Pescador, Anjos e Demônios, né? Várias produções já retrataram conclaves para eleger um papa de uma forma que a gente acha que deve ser. Eu acho que ninguém é inocente a ponto de achar que não tem intriga, que não tem jogo de poder, que não tem um se degladiando contra o outro, que não tem os favoritos, os candidatos favoritos, que não tem os azarões. É como toda eleição. Eu não consigo enxergar um conclave para eleger o Papa como uma coisa unânime. Talvez até tenha uma certa unanimidade em torno de alguns nomes, como por exemplo, o próprio Papa Francisco. A gente se lembra que foi uma eleição muito rápida, já existia um certo consenso em torno do nome dele, mas tem todo um processo ali, a gente não sabe se ele foi eleito de forma unânime, a gente não sabe se existiam correntes ali dentro
puxando para um lado mais conservador, um lado mais progressista, e tudo isso é retratado dentro desse filme, com o plus, ou o plus a mais, como queiram, que a gente tem na figura do Cardeal Lawrence, que é o personagem do Ralph Fiennes, uma pessoa que está questionando a própria fé. E isso é uma espécie de fio condutor para a história, apesar de não ser muito trabalhado. Ele está questionando a fé, mas a gente não entra muito nos detalhes desse questionamento da fé. Talvez ele esteja questionando as próprias práticas que ele vê ali dentro do Vaticano, que se for realmente o que é mostrado no filme, é motivo suficiente para você questionar a fé. Mas isso não é trabalhado e, de certa forma, isso não é importante. Só é importante em alguns determinados momentos, como, por exemplo, um certo discurso dele, o discurso final. Em alguns pequenos momentos você vê que ele tá com um aspecto diferente, que ele tá com uma maneira diferente de enxergar as coisas, exatamente por isso, pelo fato dele estar questionando a fé. Então ele é o responsável para o conclave, por organizar o conclave, e aí dentro do próprio conclave a gente tem o jogo de poder. O jogo de poder, ele é dividido no filme entre os personagens do Stanley Tucci, do Sérgio Castellitto e do John Lithgow, exatamente esses que eu citei aqui no podcast. O personagem do Stanley Tucci é o cardeal Aldo Bellini, que é um liberal. Ele é um liberal norte-americano e a gente vê... É uma espécie de Papa Francisco, vai? É um cardeal mais liberal, que você vê que quer levar a igreja para um outro caminho, um caminho mais progressista. Ao contrário dele, de um outro lado, a gente tem o cardeal Tremblay, que é o personagem do John Lithgow, que é um canadense mais moderado. E desde o início é um dos favoritos ali, mas você percebe que tem alguma coisa nele que não cheira muito bem. E a gente tem também o personagem do Sérgio Castellitto, que é o cardeal Tedesco. É um cardeal italiano da igreja italiana, super tradicional, e que quer que a igreja volte à, sei lá, Idade Média, a uma época mais tradicional. Ele é uma espécie de cardeal da extrema direita. E em paralelo a isso tudo, aparece um cardeal que vai ser o ponto da discórdia ou o ponto principal de toda a eleição do conclave, que é o cardeal Vicente Benítez. É um cardeal mexicano muito pouco conhecido que trabalha no Afeganistão e é vivido pelo Carlos Dias. Esse cardeal, ele aparece do nada e chega lá dizendo que o Papa que morreu havia tornado ele cardeal, mas não tinha explicitado isso para muita gente, e ele tava ali, ele chega ali pro conclave, e eles, ok, fica aqui e procura os documentos, como é que você tem que provar, enfim, colocam ele ali no meio da escolha, e ele acaba sendo um ponto de interrogação. Quem é esse cara? Por que ele tá falando essas coisas? Porque ele realmente, sempre que abre a boca, ele fala coisas interessantes e que todos os outros cardeais param para prestar atenção. E você já começa a imaginar desde o início. Será que esse cara vai ser eleito o novo Papa? Será que esses cardeais, com todas essas diferenças e puxando para um lado, para o outro, vão no final das contas se voltar para ele e vão eleger esse cara, uma espécie de outsider dentro da própria igreja como Papa? Interrogação, porque eu não vou contar nada aqui para vocês, é claro, porque esse é daqueles filmes que quanto menos você souber, melhor. Nada do que eu falei aqui é spoiler, tá tudo na sinopse do filme. Mas o que eu queria dizer é que, sim, não sabemos se um conclave é feito dessa forma. Mas se for, deve ser uma coisa muito divertida de se assistir, de se participar. Porque a gente vê tudo ali. O jogo de poder é um filme feito para mostrar o jogo de poder dentro da própria igreja, em que a fé acaba ficando em segundo plano. Todo mundo ali quer ser eleito Papa, quer trazer consigo uma doutrina, quer levar a igreja para um outro lugar. E se a gente colocar isso
sob o aspecto da política, se você pensar em candidatos a presidente de um lado, de outro, do centro, ou mais à esquerda, mais à direita, o que eles querem é isso, é levar o país a que eles estão se candidatando a ser presidente. E eu tô falando presidente, mas pode ser governador, pode ser prefeito, pode ser qualquer cargo eletivo. A pessoa, quando quer ser eleita para um desses cargos executivos, ela quer, obviamente, levar esse cargo para uma direção que ela acredita ser a melhor, mesmo que essa direção seja a melhor para si mesmo. E aí estão todas as questões de poder. Será que tudo isso é um jogo de poder? É apenas um jogo de poder? Será que o poder corrompe? Sabe aquela máxima do poder corrompe? Será que o poder realmente corrompe? Será que é tudo pelo poder? Será que esse bichinho do poder, quando ele pica, ele realmente causa estrago e você deixa todas as suas convicções de lado em função do próprio poder, em função da história de você ser eleito, de você ser a pessoa mais poderosa daquela seara, daquela prefeitura, daquele governo ou daquela religião, como é o caso? Essas questões todas são discutidas e confrontadas com a fé exatamente em torno da figura do Cardeal Lawrence, do Ralph Fiennes, porque ele tá confrontando a fé, ele tá com essa questão com a fé e se depara com esse jogo de poder e ele é obrigado a ficar no meio desse jogo de poder, pendendo para um lado, pendendo para outro, indo atrás de questões que ele não queria lidar com elas para poder chegar a um denominador comum e tentar fazer o correto. Tudo que ele está fazendo ali é o correto, ou pelo menos o que ele acha que é o correto, mesmo que esse correto, ou para chegar nesse correto, ele precise tomar algumas decisões difíceis, como ele vai tomando ao longo do filme. E mais do que isso, acho que eu não posso falar. Então tem essa questão do poder confrontado com a fé, tem um subtexto também de xenofobia. Então eu falei pra vocês aqui, a gente tem um cardeal italiano de extrema direita, a gente tem um moderado canadense, a gente tem um liberal americano e a gente tem um cardeal mexicano que trabalha no Afeganistão. Então você vê... Ah, sim, eu esqueci de falar que tem também um cardeal da Nigéria, que é um conservador ali. Então se você pegar todas essas forças, é quase como uma ONU, vai. E aí esse jogo de poder e xenofobia, porque tem muita xenofobia por parte de uns contra os outros. É claro que os italianos tradicionais não vão aceitar os liberais americanos ou o cardeal mexicano. Eles olham para aquilo como uma aberração e você olha para todo esse contexto e consegue enxergar ali esse subtexto de xenofobia. E aí tem algumas outras coisas que são colocadas ao longo do filme, então tem algumas coisas acontecendo, não vou dizer quais, lá fora do Vaticano, enquanto o conclave está acontecendo, que influem no próprio andamento do conclave, influem até no que os cardeais estão pensando ali dentro, mas eu não vou dizer quais são essas coisas, é melhor que vocês cheguem até elas por conta própria. E tem também a participação da Isabella Rossellini. Ela é uma freira que vive ali no Vaticano e tem algumas funções ali no Vaticano, e ela tem um papel crucial nessa escolha do novo Papa em função de um determinado acontecimento que eles acabam se deparando com ele ali dentro do próprio conclave, e o cardeal Lawrence é obrigado a tomar uma decisão em cima disso. Ele é obrigado a tomar várias decisões em cima de vários fatos que vão mudando o andamento, e ele até questiona isso num determinado momento do filme. Será que eu tô tomando as decisões corretas? Será que isso está sendo movido pela fé? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Tudo isso nos é apresentado pelo filme Conclave. E, não tenham dúvida, é um thriller sensacional que te prende do início ao fim. É um filme que eu fiquei imaginando aqui, o meu falecido pai assistiria e acharia o melhor filme do ano. Não é à toa
que eu, sendo um cinéfilo e tendo herdado essa cinefilia dele, achei Conclave um dos melhores filmes de 2024, muito bem amarrado, com interpretações primorosas, em especial do Ralph Fiennes, que a essa altura do campeonato, não sei quando você está ouvindo esse episódio, já deve ter sido indicado ao Oscar. Se não tiver sido indicado ao Oscar, terá sido uma grande injustiça. Assim como todo o elenco, eu acho que a Isabella Rossellini tem grande chance de ser indicada ao Oscar de melhor coadjuvante. O próprio Stanley Tucci, o John Lithgow, todos eles têm chances no Oscar de 2025, se é que a gente vai ter Oscar, né, em função dessa história toda de Los Angeles, mas isso é papo pra depois. Então é isso, acho que não dá pra eu dizer muito mais sobre Conclave, além disso tudo que eu já falei, porque eu corro o risco de soltar algum spoiler aqui e estragar a surpresa pra vocês. Eu acho que é melhor que vocês assistam. Tudo que vocês têm que saber é isso. É um thriller espetacular, com interpretações primorosas, uma trama que te prende do início ao fim. O filme tem pouco mais de 2 horas, com questões ligadas ao jogo de poder, à fé, que vão nos fazer pensar e até, de certa forma, questionar a nossa própria fé, questionar essas coisas todas do poder, questionar as questões do poder, desculpem a expressão, mas é isso mesmo, a gente vai questionar as questões do poder e tentar enxergar algo mais em cima disso tudo e até ficar imaginando se um conclave é isso tudo. Eu, pra te falar bem a verdade, acho que é até mais baixo do que isso. E se a igreja não gostou, é porque o filme foi na direção muito certa. Eu dou 4 estrelas pra Conclave e eu quero saber o que você achou do filme. Me conta, o que você achou de Conclave? Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify, através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!